Oi, Butterflies! Hoje eu estou aqui com a Laura. A Laura é do Rio de Janeiro. Ela veio para cá como estudante para estudar inglês, né? Ela fez intercâmbio e aí conseguiu ficar no país mais tempo. Ela trabalhou 3 anos com educação infantil, mesmo não sendo a formação dela. Então, ela vai contar um pouquinho para a gente como foi esse processo de estudante para trabalhar aqui na Nova Zelândia, como é trabalhar com crianças aqui, para ajudar vocês. Laura, muito obrigada por aceitar vir aqui conversar com a gente e explicar um pouco da tua trajetória para outros brasileiros que também querem imigrar, né? Claro, o Brasil é meu. Adoro falar sobre as minhas experiências e também compartilhar, porque eu acho que sempre, qualquer coisa que a gente possa transmitir para o outro sempre é válida, né? Às vezes tem gente que a gente acha que não vai ajudar ninguém, na verdade ajuda bastante, né? Então, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi? Assim, você veio para Nova Zelândia para estudar inglês, mas você tinha essa ideia de ficar no país, de imigrar ou não? Foi uma coisa que foi acontecendo? Eu vim para Nova Zelândia já com a ideia de que eu ia ganhar residência, ia ficar, e era isso. Qualquer forma que eu conseguisse ficar era válida, né? Então, eu vim para cá como um estudante de inglês, que eu acho que era o mais fácil. Eu já tinha inglês, já no Brasil, por conta da minha história. Minha mãe morou nos Estados Unidos 10 anos, então, desde pequena, eu já entrava e saía dos Estados Unidos. E aí, eu tinha decidido vir para Nova Zelândia por conta que era mais fácil de conseguir a residência, né? Então, eles estavam sempre procurando imigrantes. E aí, por conta disso, eu decidi vir para cá. E o visto de estudante foi o visto mais fácil, eu acredito, na minha época, porque quando eu vim já tinha passado o Working Holiday, então não deu tempo de eu aplicar para ele. E eu vim para cá como estudante, trabalhar às 20 horas e estudar durante o dia, né? Que no caso a minha escola foi 4 meses, eu estudava de dia e aí trabalhava à noite no restaurante. E aí foi assim que eu chegando aqui, mandei meu currículo para todos os lugares, mandei bastante currículo para essas creches, né, aqui, tipo, escolinha, essas coisas. E aí foi quando fui chamada para uma entrevista num centro, numa creche, em Mount Eden. E aí e aí eles estavam procurando alguém para ser professor substituto, né, quando alguém tivesse doente, ou então o professor estava de férias, alguma coisa assim, e aí eu iria trabalhar no lugar dessa pessoa. E aí eu falei que topava, eu falei, tudo bem, sem problema. Eles checaram a minha experiência com crianças, aí eu já tinha um pouco de experiência no Brasil em relação a trabalhar com crianças, mas eu não tinha formação na área, né? Minha área de formação é psicologia, então por isso eu achei que talvez fosse tipo alguma coisa a ver e eu poderia um pouco subir carreira, dependendo, virar psicólogo, alguma coisa assim da escola, mas acabou que não deu muito. Mas tive bastante experiências e aprendizados dentro da área de educação infantil, né, que aqui eles chamam de ICI, e foi muito gratificante. No caso, eu trabalhava só às 20 horas enquanto eu estava estudando, e aí, depois que o meu visto como estudante de inglês terminou, eu fui para um visto de estudante para level 7, e aí eu fiz um level 7 em business, que aí foi outra maneira mais fácil que eu achei de ficar aqui. Estudei durante um ano, e aí continuava nas 20 horas trabalhando, mas eu acho que por conta do meu trabalho e como eu trabalhava, de certa forma, a, as professoras e as team leaders, né, de cada sala gostavam muito do meu trabalho. E aí eu sempre era chamada, acabava, tipo, trabalhando, aí eles sempre estavam querendo que eu trabalhasse mais dias do que eu deveria, né, do que eu podia. E aí eles falavam assim, seria muito bom se você tivesse um visto que pudesse trabalhar, porque a gente gosta muito do seu trabalho e tal. Mas acabou que eu fiquei quase, acho que 3 anos, só trabalhando às 20 horas. E aí depois eu decidi mudar, e aí acabou que eu tirei o visto de partner, que meu partner é Kiwi, então eu consegui um visto com ele. E aí foi quando eu decidi que eu ia tentar uma outra carreira, outros aprendizados, outras experiências. E aí agora estamos na busca. Mas esse curso, Laura, que você fez de business, ele era de um ano ou ele era de 3? Ele era de um ano. Um Era um ano que ano. eu conseguia. Porque era level 7, aí eles chamam de diploma, se eu não me engano.
E aí ele é um curso para mais para a área de business mesmo, mas foi a melhor forma que eu achei de ficar aqui. E aí, assim, tanto em questão de dinheiro quanto em questão de visto. E aí eu ainda poderia trabalhar. Aí foi essa forma que eu escolhi, né? Mas não tem nada a ver com a escola, no caso, Sim, com a educação. mas aí quando se formou nesse business, nesse curso de business, tu não ganhou visto aberto de trabalho já? Eu tinha pensado nisso, eu iria ganhar o visto aberto, mas aí a residência sairia mais fácil com o meu partner. Uhum. Então eu falei, vamos já aplicar o visto de partner, e depois do partner a residência e já. É mais barato também, né? É um visto mais barato. Exato. É. Uhum. E aí, como é Por que foi, isso. assim, como é que tu teve uma experiência no Brasil também com criança, claro que foi mais na área social, né, no Rio de Janeiro, não Uhum. tanto com creche, assim, como professora, mas o que você notou, assim, para quem quer trabalhar nessa área aqui? É fácil, é uma área fácil de entrar? O sistema educacional, assim, é muito parecido ou não? Olha, eu notei algumas diferenças, tanto em questão da educação das crianças, né? No caso, eu trabalhava só com criança abaixo de 5 anos. Então, assim, do que eu observei, assim, do Brasil, em termos de creche, é muito diferente, porque as crianças aqui, elas são desde pequenininhas, desde o berçário, meio que criadas para serem independentes, para ser, tipo assim, nunca... Não que não precise de alguém, né? Óbvio que a gente estava ali sempre para dar o suporte, mas elas são criadas para simplesmente terem suas próprias decisões, experienciarem coisas diferentes. Então eu via muito assim, bebês no berçário, tipo assim, de 1 ano, sentando em cadeirinha e tipo comendo sozinhos, enquanto que no Brasil a maioria das pessoas, a gente dá comida, tipo, ajuda com copa, essas coisas, e eles são muito treinados para ter essa independência, o que eu acho sensacional. Eu acho muito interessante essa pegada que a Nova Zelândia tem. Fora também a implementação que eles fazem bastante do Maori, né? Da cultura Maori, vocabulários e essas questões é bem introduzida desde pequenos, que eu acho também que eu acho muito legal isso, em comparação ao Brasil, né? Que a gente não tem muito essa pegada. Eu acho que essas são as maiores diferenças que eu percebi, mas em questão de você entrar no mercado, eu acho que talvez tipo, em creches privadas não seja tão difícil quanto é não sei se seria públicas, mas eu acho que você, tendo um pouco de experiência com criança e um pouco de, pelo menos, um inglês intermediário para avançado, eu acho que há muita oportunidade. Óbvio que você não vai chegar sendo professor, isso é muito difícil. Aqui, eu acho que você só entra como professora se você tem o diploma, que no caso, de todas as pessoas que eu converso, de vários países, de vários backgrounds, todas elas que conseguiram trabalho como professora aqui de creche, foi tendo o ECE, né, que é o diploma de educação aqui da Nova Zelândia, que é 1 ano, e aí você é qualificada ou qualificado para poder trabalhar dentro das creches. E aí eles te contratam na hora. Mas sem isso, você não é contratado. Uhum. É muito difícil. Eu acho que você pode até começar de dentro, assim, como no meu caso, eu comecei como professora substituta, e aí eu fui ganhando a confiança das professoras, elas gostaram do meu trabalho, viram que eu era uma pessoa que podia contar, que eu não simplesmente não ia faltar, que ia falar que não ia ou algo assim. E aí, aos poucos, você, tipo, vai tendo mais liberdade, vamos falar assim. Porque quando eu entrei, o contrato dizia que eu não podia trocar fralda, que eu não podia ficar sozinha, assim, com as crianças, né? Em termos de, tipo assim, você do lado de fora, na área do parque, né? Tipo, onde as crianças brincam, é só você e as crianças. Isso não podia. E aí, conforme eles vão tendo mais confiança,
no seu trabalho e na pessoa, né? Aí eles vão abrindo espaço. Então, tipo assim, aí me perguntavam se eu estava disposta a trocar fralda. Aí eu falava, sim, estou disposta, não há problema com isso. E aí, aos poucos, você vai se introduzindo um pouco mais no caso, na creche. Uhum. Mas assim, tu acha que essa educação mais independente é as creches que proporcionam ou já vem dos pais? Eu acho que já vem dos pais, de certa forma, também. Porque a maioria, assim, quando tinha transição, né, das crianças. Porque eu trabalhei muito tempo no berçário, então eu lidava bastante com a transição dos bebês para a creche, né? Uhum. E aí o bebê não conhece ninguém. Tipo, eram os pais, só eles dois, no caso, ou irmão, alguma coisa assim. E aí direto para a creche. E muitas vezes eles já vinham já com que eles chamam sip cup, né? Que é tipo que é um copinho assim que você bebe, que tem uns que nem mamadeira tomam, que eles já vêm direto com esse sip cup, ou então na hora de dormir você só coloca no berço e tipo vai, dorme, sai do quarto. Que para mim, assim, eu acho muito esquisito, né? Eu acho que talvez a nossa cultura, assim, de querer botar, sabe, debaixo da asa da, dos pais, eu achava muito esquisito, mas de certa forma eu acho que depende de cada família, né, de cada pessoa como vai criar seus filhos, mas essa independência eu achava muito interessante. Mas assim, porque aqui tem muita mistura de nacionalidade também. Não tem assim Sim, uma diferença quando, por exemplo, uma criança de pais kiwis e uma criança de pai de outro país, assim, tinha essa diferença e a creche conseguia lidar com essa diferença ou não muito? sim, no caso da minha creche, né, a maioria era ou pais kiwis ou pais chineses. Uhum. E aí a diferença era bastante em questão assim de você ver a criação, porque os pais que geralmente tinham essa independência, enquanto que os pais asiáticos chineses tinham mais essa vontade de cuidar, de botar debaixo do braço, essas coisas. Mas assim, pelo que eu observei do ambiente, da creche, tudo, era muito tranquilo essa diversidade cultural. Eu acho que eles conseguiam, de certa forma, abranger todo mundo meio que num círculo, entendeu? Então, tipo assim, se você tinha algum tipo de costume, alguma cultura, eles sempre estavam introduzindo. Então, quando teve o Ano Novo Chinês agora, esse ano, teve, tipo, coisas que a creche proporcionou para as crianças criarem, né? Tipo, se identificarem com essa cultura, porque pelo menos na minha creche tinha bastante criança de descendência chinesa. O Ano Novo Chinês uma data importante, né, para a cultura chinesa. E aí quando tem os feriados Maori é a mesma coisa, quando tem os feriados Kiwis é a mesma coisa também. Então, eu achava que essa diversidade cultural era bastante abrangente em questão da creche mesmo. E daí na creche, assim, as crianças, elas têm um currículo ou é mais assim, podem brincar a hora que quer, podem dormir a hora que quer, ou segue tipo uma rotina, assim? No caso, eu acho que da minha creche, pelo menos, não tinha um currículo assim específico. Era mais assim, cada sala, né, que era dividida em 4 salas, o berçário, os toddlers, né, que é entre 2 até 3 anos, de 3 anos e meio a 4 e de 4 a 5. Né? Cada sala tinha o seu aprendizado, vamos falar assim, onde, tipo assim, os professores tendem a usar mais a exploração, a tentar criar, tipo, coisas onde a criança se envolva em explorar ou se envolva em cocriação entre os amigos, essas coisas assim. Então, não tinha bem um currículo estruturado. Era mais baseado nos valores, né, da creche. E aí, conforme cada idade, cada desenvolvimento, né, eles focavam um pouco mais nisso. Interessante. Eu acho que é assim normal no Brasil também, não sei, né? Se no Brasil tem mais um currículo que eles seguem. Eu acho que creche é muito mais a criança se desenvolver no social, né? Tipo,
nessa questão de, tipo, de ter amiguinho, de saber, tipo, vamos dividir o brinquedo, vamos, hora da comida. Então, eu acho que é uma coisa mais lúdica, enquanto que eu acho que do pós, né, quando você entra, eu nem sei se existe mais isso, no CA, que na minha época, CA, que é para quando você aprende a escrever, né, tipo, essas coisas assim, eu acho que o currículo já entra mais, assim, mas antes disso eu acho que não muito. E você acha que quem tem informação para trabalhar com criança de menor, assim, de 5 anos, do Brasil, conseguiria fácil emprego aqui ou é obrigada a fazer esse curso de Early Child Olha, da minha experiência que eu observei, só concurso. daqui, né? O curso daqui. Como eu falei, eu acho que o que facilita é você entrar como ou reliever, ou então como, tipo, a professora assistente, e aí você ir começando a, tipo, cavar um pouco do seu trabalho ali, mas mesmo assim, para contratar mesmo, eu acho que só com o curso mesmo. E eles não dão visto, né, nessa área, não é uma área que eles sponsor. Dificilmente. É. Eu cheguei a pedir e por mais que a minha manager, tipo, adorasse meu trabalho, ela falou que eles não davam. E aí eu até pensei em fazer o curso, mas infelizmente é um curso muito caro aqui. Acho que o mais barato tá 30 mil para quem é international student. Então, se as pessoas que decidirem vir para cá, pensa quanto que vai ter que ser gasto para fazer esse curso. Mas aí, se a pessoa tem visto de trabalho aberto, ela conseguiria mesmo sem o curso, talvez, depois que foi substituto, quem sabe? Eu acho que Difícil. é possível. Tipo assim, se você arranjar um bom centro que goste muito do seu trabalho e que, tipo assim, esteja necessitado dessa vaga, eu acho que é possível você conseguir como professor. Mas aí o que eu acho é que você teria que ter um bom inglês, porque aí você vai ter que falar com os pais, você vai ter que falar, conversar entre, tipo, as professoras que aí entra, coisas que qualquer outro trabalho tem, né? Que é meetings, você fazer os trabalhos extras, tipo, por detrás, né? Pelo que eu via das outras professoras, que tinha coisas relacionadas a cada semestre, tipo, o que você quer para melhorar na sua carreira, na sua profissão, né? Como você pode melhorar sendo professora? O que você gostaria de focar esse ano? Ou o que as suas crianças estão gostando esse ano? O que a turma, né, as crianças em si, estão mais interessadas? Então, você meio que tem que saber um pouco mais de inglês para você, tipo, também entrar junto e ser uma boa educadora, né? Um bom educador. Então, eu acho que Até é para. possível, mas. Eu acho que tem que falar muito bem inglês mesmo, até porque tu vai ser uma educadora, como você falou, e tem que dar todo um, tipo, um feedback para os pais, né? Então não tem como Sim. ficar falando tudo errado, escrevendo tudo errado, os pais vão ficar assim, tipo, o que está acontecendo aqui? Essa pessoa está ensinando meu filho, Sim. né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, e aí me pediram para trabalhar no berçário, eu tinha que fazer aquelas agendinhas, sabe? Que, tipo, contando da criança, o que ela fez, quantas vezes trocou a fralda, quanto dormiu. E às vezes os pais vinham falar comigo, né? Que no caso não era professora, tipo, era só, tava ali para ajudar. E os pais não sabem. Os pais vêm falar com você e falam, como é que tá fulano? E você, tipo, vai ter que falar com o pai. Você vai ter que colocar de frente e falar, tá, isso aconteceu. Então, principalmente quando tinha acidente, né, que eles têm os formuláriozinhos que colocar, a criança bateu com a cabeça, o que foi feito, etc, etc. E aí você tem que falar com o pai, avisar o que aconteceu, e ele assina e tal. Então, tipo assim, querendo ou não, é muita responsabilidade, né? E assim, agora que você não está pensando em fazer outras coisas e tal, tu acha assim que vai sentir saudade dessa área ou não muito? Olha, por mais que seja estressante, né? Porque cuidar de uma criança já é difícil. Cuidar de, tipo, 15, 20 é bem mais difícil, né? Mas eu acho que eu cresci muito, aprendi muito. Eu não sabia trocar fralda, não sabia nada, nada. Eu aprendi lá, eu aprendi
todas as doenças, todo o vocabulário de, tipo, dessa área, assim, foi lá que eu aprendi. Então, tipo assim, querendo ou não, eu acho que eu vou sentir falta. Principalmente das crianças. Eu acho que a gente se apega muito às crianças, sabe? Tipo, e elas acabam se apegando a você também. Então, eu acho que eu vou sentir falta disso, entendeu? Do relacionamento, da conexão, com as minhas colegas de trabalho também, que era extremamente gratificante de trabalhar com elas, entendeu? Então, dessa parte assim eu vou sentir falta. Agora, do estresse, do chororô na tua cabeça, isso eu não vou sentir falta, não. Imagina 15 crianças chorando ao mesmo tempo, um começa a chorar, todo mundo chora. Tinha dias que, tipo, eu só, tipo assim, que às vezes a criança realmente, principalmente em transição, é muito difícil, porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí, tipo assim, você tenta de todas as formas acalmar ela, tipo, ou dando um brinquedo, ou tentando oferecer outras coisas, e às vezes ela não tá, tipo, não tá afim. E aí, simplesmente, você tem que sentar com a criança e ela tá lá no seu ouvido chorando. E é isso, não tem o que fazer. Então, tipo, acho que a minha paciência cresceu bastante. Pode ser mãe agora. Falei até pra minha mãe, falei, já tô quase formada, já sei trocar fralda, já sei lidar com tudo, já sei todas as doenças do primeiro ano, já tá tudo certo. Já pode ser mãe, E assim, lá tem alguma outra dica ou conselho que você gostaria de dar para quem está no Brasil e já trabalha na área da educação com criança pequena e que tem essa vontade de vir para cá? Tem alguma outra dica? Assim, a gente já sabe que é uma área que não dá visto, né? Talvez se a pessoa consiga fazer o curso aqui de $30.000, talvez consiga um visto, mas é uma área bem difícil de conseguir visto. Além disso, tem mais alguma dica que tu acha assim, que é válido dar para quem não conhece muito a área aqui? Eu acho que é válido você conversar com quem trabalha aqui, que eu acho que isso é muito, eu acho que te dá uma noção assim maior do que você pode experienciar. E eu acho que a melhor forma é você tentar. Sai mandando currículo, vai para entrevista, fala, por favor, me dá uma chance. E porque, assim, o que eu tenho notado é que essa área, infelizmente, é uma área que está precisando muito de gente. Eles não dão visto, isso é verdade. Mas eles são super abertos se você tem experiência, obviamente, com criança, eles estão muito abertos a contratar e ver, nem que seja reliever, né, como eles dizem, teacher assistants, nem que seja para isso, eles estão dispostos. Então, eu acho que é uma área que te dá muita oportunidade de você conseguir um emprego. Não necessariamente com visto, mas para começar daí, e aí, quem sabe mais tarde, conseguir sua qualificação, ou então até mesmo um contrato, né, com a escola, creche, dependendo. Mas então tá, Laura, muito obrigada por compartilhar aí como é que é trabalhar com criança. É uma área que eu não conheço muito também. E eu acredito que vai ajudar muita gente, até quem vem com marido, assim, talvez, né? E daí não sabe muito bem que área aí, porque daí tu pode deixar teu filho lá na creche, também trabalhar às 20 horas, né? É uma área bem legal, assim, que eu vejo muita gente fazendo isso. Obrigada mais uma vez, parabéns por ter visto esse trabalho, agora arruma a residência. E daí, quando tiver residência, vai poder estudar mais ainda, porque daí fica mais barato. Verdade. Né? Então tá, gente, se vocês quiserem saber mais, deixa nos comentários aqui, que daí se eu não souber, eu peço pra Laura vir comentar também, responder vocês. E é isso, um super beijo, nos siga no Instagram. É isso, bye! Tchau!